Marcos capítulo 7, o versículo 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo eliminados. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus, ele estava ensinando uma mensagem em que as pessoas pudessem entender. O que chama a atenção aqui no texto, né, é que os discípulos perguntaram a Jesus o que ele quis dizer com a regulagem que ele deu dos fariseus, podemos assim dizer, os saduceus, doutores da lei. Mas Jesus, ele fala para seus discípulos: vocês não estão entendendo? Porque na realidade, os judeus, eles, desde crianças, vão aprendendo as Sagradas Escrituras. Mas chegou um ponto de que não havia mais interesse de tal forma como era antigamente. E Jesus está explicando aqui que não é a questão da comida que contamina o homem. O que contamina o homem, o que Jesus fala aqui, é realmente aquilo que sai do seu coração. Então, por exemplo, a pessoa faz algo errado na igreja, ela é batizada, membro da igreja, então ela faz coisa errada. Então, biblicamente, a Bíblia diz para que a igreja corrija essa pessoa. Só que essa pessoa fica revoltada com a igreja, porque ela foi corrigida. Ou ela vai dizer: isso é injusto, porque fulano de tal fez isso. Aí fica aquela mágoa, aquele ódio no coração, ela não quer saber mais da igreja. Mas o verdadeiro convertido, ele permanece. Os discípulos estavam perguntando aqui a Jesus. E lá em Mateus, versículo 15, né, esse mesmo fato, Mateus disse que os discípulos disseram assim: olha, os fariseus ficaram ofendidos. Aí Jesus diz: toda planta que eu não plantei será lançada fora. Mas veja bem que Jesus diz aqui que o que você come não contamina. Os judeus não comem carne de porco, ou alguns alimentos, porque eles acham que contamina. E porque também a lei, a tradição proibia comer carne de porco ou alguns alimentos. Mas Jesus, ele diz: o que sai do homem é o que torna o homem puro. O que sai do homem, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Jesus, quando você segue realmente a Jesus, Jesus está explicando aqui para os seus discípulos que os fariseus, que os doutores da lei, né, que os saduceus, ou até sacerdotes, porque os sacerdotes que estavam na época de Jesus não eram escolhidos por Deus. Era o imperador que escolhia. Porque antigamente, para ser sacerdote ou sumo sacerdote, principalmente, tinha que fazer parte da tribo de Levi. Mas com o passar dos anos, do tempo, misturou política com a religião. E aí Jesus está falando aí. O que é que faz com que o homem seja impuro? Ele vê aqui, né, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Quando você vai seguir a Jesus, você vai ser transformado por ele. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Vocês não entendem por quê? Porque vocês só estavam ouvindo as tradições.
Ou então vocês estavam vivendo de lanche espiritual. O que é lanche espiritual? É você ler aquela passagem que vai agradar você. É você ler aquele texto que vai, segundo você, reforçar a sua ideia. Ou você vai ler aquele texto, né, para questionar. E Jesus Cristo, ele disse, olha, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não terá fome. Aqui Jesus não está falando do pão para encher o bucho, não. Está falando da palavra. E os discípulos, eles entenderam. E muitos deles esperavam Jesus material, mas entenderam que Jesus traz as bênçãos espirituais. Então você analisa aí Marcos 7, versículo 21 e 22. E reflita. O seu coração está saindo o quê? Quando a Bíblia fala coração, é porque está falando da mente. Mas dos seus pensamentos está saindo o quê? A certeza da vida eterna ou aquilo que condena o homem?